vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, neste terceiro domingo da Quaresma. Neste dia, a liturgia nos ensina que Deus está sempre presente em nossa vida. É Ele o nosso horizonte de vida eterna, a nossa realização plena e felicidade perfeita. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar esta oração. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. A Quaresma é um tempo favorável para a conversão. É neste momento que nós devemos refletir e reconhecer a nossa condição de pecadores e buscar a nossa reconciliação com Deus. Vamos juntos agora nessa entrevista entender um pouco mais sobre a importância do sacramento da confissão. A confissão é o sacramento do perdão dos pecados e tem como intuito restaurar a graça santificante e a nossa proximidade e amizade com Deus. Para então entendermos melhor sobre esse sacramento, nós vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por ter aceito o nosso convite para participar do programa Em Tuas Mãos. É uma alegria estar aqui tratando deste sacramento tão importante para a nossa fé, para todos os dias de nossa vida, especialmente para este tempo tão importante de preparação para a Páscoa de Jesus. Então, Padre, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como surgiu o sacramento, da confissão, a história, o seu início. Fala para a gente. É muito importante, olhando para as Sagradas Escrituras, encontrarmos Jesus dizendo que os discípulos recebem o Espírito Santo e que devem ir pelo mundo inteiro. E o que eles ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. Veja, aqui há a sacramentalidade da igreja. É importante reconhecermos assim: Jesus é o Salvador e a graça de nosso Senhor é dada para a humanidade inteira, mas como um dom. A igreja, ela continua a missão de Jesus. E então, através dos sacramentos, a igreja celebra na vida do povo de Deus, na nossa vida, as bênçãos do Senhor, cumprindo esta palavra que está no Evangelho. É claro que o grande sacramento da nossa vida é mesmo Jesus, que é a carne que mostra para nós o Pai. Mas também a igreja é sacramento de Jesus. E os sacramentos celebram na igreja as graças de nosso Senhor. Por isso a importância de nós vivermos, esta aceitação da graça de nosso Senhor através dos ritos sacramentais. E depois, ao longo da história, no primeiro momento, os cristãos só queriam receber o batismo na hora da morte. Mas aí foi se entendendo que era preciso viver essa vida cristã, renovando esta graça santificante. E justamente o sacramento da penitência provoca em nós a conversão, provoca em nós a perseverança na nossa vida de fé. Padre, por que não é recomendável pedir perdão diretamente a Deus, tendo que ir atrás de um padre ou de um bispo para realizar esse sacramento da confissão?
Na verdade, a sacramentalidade da igreja dá a nós a garantia da objetividade do nosso encontro com Jesus. Nós precisamos desta mediação. Quando você se relaciona diretamente com Deus, que é evidente o que nós queremos, mas nós falamos de Deus quem? Jesus Cristo. E Deus que a tradição da igreja apresenta para nós. Então, quando nós valorizamos a sacramentalidade, a pertença visível de nossa vida aí com a igreja, não é? Essa pertença visível à igreja para significar a pertença invisível a Deus. Então aqui está uma realidade antropológica que faz com que a gente não se coloque, não fique preso nos próprios, como posso dizer, na própria subjetividade, na própria individualidade, mas vive uma dimensão comunitária. Nós vivemos a fé cristã, ao falarmos de sacramentalidade, na comunidade, quer dizer, a comunidade ela tem a garantia de que a fé é celebrada nos sacramentos, esta fé ela dá o que promete. Isso aí é maravilhoso. E é evidente, tudo é fruto da nossa fé. E isso dá certo, porque vivendo na comunidade cristã e celebrando os sacramentos, nós temos o testemunho de santidade de vida de tantas pessoas que procuraram ter a sua vida semelhante com a de Jesus, procurando efetivamente ter o perdão dos seus pecados continuamente no sacramento da penitência, mas também na celebração da Eucaristia, mas também na prática da caridade. Esse é um aspecto importante. A nossa vida com Deus, ela vai dando a nós também a santificação. O sacramento, ele oficializa isso. O sacramento confirma isso. O sacramento ratifica a celebração sacramental formal. Mas é evidente que na comunhão da igreja, nós todos vamos vivendo continuamente a graça de Deus que nos é dada, a santificação que vai acontecendo no dia a dia de nossa vida. Padre, qual a importância da confissão para a nossa caminhada enquanto cristãos? A importância do sacramento da penitência está justamente nesta palavra que Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos personalizar, interiorizar o chamado ao seguimento de Jesus, à santidade. E vejam, na religião, você pode praticar certas ações que você pode achar que a sua vida está como deve ser. Mas é importante lidar com o mal em nós. É importante lidar com as realidades que necessitam de ser purificadas na nossa vida. Que, em outras palavras, é fazer o exame de nossa consciência. Será que a minha vida está sendo pautada pelos ensinamentos de Jesus? Como é que eu estou lidando com as realidades em que, na convivência humana, eu gero fraternidade, gero comunhão, ou estou sendo uma presença de divisão, não estou sendo uma presença de paz? O sacramento ajuda a gente a elaborar um sentimento de culpa, pela constatação de que nossa vida não está de acordo com o Evangelho, e dá a nós também a certeza do perdão para seguirmos em frente. Em outras palavras, o perdão recebido no batismo, ele é atualizado sempre na Eucaristia, mas ele é atualizado também no sacramento da penitência com essa nota pessoal, em que cada um de nós vai se colocando numa atitude de amadurecimento. Se o cristão não se confessa, ele não tem consciência de si, porque ele não pensa no que está vivendo, no como está falando, no como está sentindo. E quando a gente se confessa, a gente se considera olhando para Nosso Senhor. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. E a gente deixa que essa luz, ao nos iluminar, não nos envergonhe,
mas ao contrário, dê a nós essa presença ou esta força que faz a gente se sentir amados, acolhidos, perdoados e ajuda a gente a perseverar nessa nossa existência cristã. Como é importante celebrar o sacramento da penitência. Coragem, vamos examinar a nossa consciência. Se não temos feito, vamos procurar o sacramento. Padre, e a confissão, ela nos ajuda nesse caminho da virtude? O sacramento da confissão, ele tem também o nome de sacramento da penitência, de sacramento da reconciliação, que enquanto o sacramento da penitência pode ter um aspecto de sacrifício, de fazer alguma ação de purificação. Mas, na verdade, o que Nosso Senhor quer de nós é um coração contrito e humilde, em que a gente vai se colocando no caminho de Jesus. É evidente que quando nós procuramos nos confessar, é porque a gente precisa manter aquela palavra de Jesus de ser vigilantes. Nós estamos sujeitos às tentações. Escutamos durante a Quaresma o Evangelho das tentações. Então, há sempre uma possibilidade da gente se distrair. O sacramento da penitência, da reconciliação, coloca para nós o foco daquilo que é essencial. Jesus, o seu reino, o seu Evangelho. E também coloca no centro a consideração da nossa própria vida, porque há uma aliança, e essa aliança ela precisa ser não só celebrada no sentido de que nós celebramos no sacramento, mas precisa ser conservada, amadurecida, compreendida, aprofundada. Então vejam que quando nós temos uma atitude penitencial na nossa vida, vamos de alguma maneira sentindo a dor por ter pecado e levado Jesus à cruz, porque o sacrifício da cruz é para cancelar os nossos pecados. Então isso é um dom, é uma graça. Mas nós, uma vez que recebemos esta salvação, nós precisamos, na liberdade da gente, na consciência da gente, cooperar com o Senhor. Então vejam que aqui há sempre a necessidade de uma resposta. A fé é isso. A fé é um dom de Deus, mas é também uma aceitação nossa, é uma resposta. Deus não nos obriga a nada. Ele espera sempre de nós uma aceitação. E que tal aceitar que Jesus é nosso Salvador, que nós somos pecadores e pecadoras amados, amadas, e que por isso mesmo queremos ter esta atitude penitencial, para não deixarmos que o mal prevaleça, mas que o bem aconteça para nós e para os irmãos ao nosso redor, especialmente agora neste tempo, tendo a atenção aos que passam fome. Vejam como isso é maravilhoso. A gente cresce na santidade e a gente também constrói o mundo de Deus ao nosso redor. Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pelo senhor ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por participar do programa Em Tuas Mãos e falar mais sobre esse assunto da nossa Igreja Católica, que é tão importante para a nossa vida, de cristãos. A alegria é minha de poder estar aqui com você, com nossos telespectadores, sempre desejando que Jesus Cristo cada vez mais seja conhecido e amado, como nós rezamos dias atrás, que nós progridamos no conhecimento de Jesus Cristo e que correspondamos ao seu amor com uma vida santa. É isso que eu desejo e peço ao Senhor Deus que conceda a todos e todas na nossa arquidiocese. E não deixe de acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Por lá você fica por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos.
Antes de uma confissão, é necessário que façamos uma reflexão sobre os nossos atos, a nossa vida. Um verdadeiro exame de consciência é fundamental para a realização de uma boa confissão. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. A confissão é a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados e de conseguir a sua misericórdia. Mas para isso é necessário realizar o exame de consciência. Por conta disso, no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre essa prática, por que é importante realizá-la, com o padre José Enéas, que é o vice-reitor do Seminário Propedêutico. Padre, muito obrigada por nos receber hoje aqui. Por nada, Joyce. Obrigado a você que nesse momento me acolhe aqui também, a você que nos acompanha. É uma alegria estar com vocês. Padre, o que é esse exame de consciência? O exame de consciência é uma forma de preparação para a confissão. A confissão é um sacramento e, como um sacramento, requer matéria e fórmula. E a matéria para o sacramento da confissão são os pecados. Então, o exame de consciência é um conjunto de perguntas, a partir dos 10 mandamentos, que o fiel reflete, pensa, reza e, respondendo a essas perguntas, tem a matéria para levar para o sacramento da confissão, ou seja, os pecados. E por que é importante, tão necessário fazer esse exame de consciência antes de se confessar? É importante o exame de consciência para que o sacramento seja bem realizado, porque às vezes acontecem algumas confusões ou conflitos entre o que é o sacramento da confissão e o que é a direção espiritual. São dois movimentos diferentes. A confissão requer ou pede o exame de consciência justamente por conta da matéria para ser levada para o sacramento, para que o fiel possa chegar na frente do sacerdote, sabendo aquilo que vai falar, tendo consciência dos seus pecados e assim poder receber o perdão dos mesmos. E é preciso então ao fiel tomar consciência de que esse exame ele é importante. Ele é importante para que nós tenhamos um sacramento realizado de forma perfeita e principalmente para que o fiel possa, a partir do exame de consciência, já acolher a misericórdia do Senhor que vai alcançar o seu coração. Então pode pesquisar no Google, nós temos livros inclusive que trazem os exames de consciência, tem várias fórmulas feitas de várias maneiras que se adequem melhor ao fiel. E até mesmo para a praticidade do sacramento da confissão, o fiel pode fazer o exame de consciência, escrever a sua lista com os seus pecados e na frente do sacerdote apresentá-los. Assim o sacramento é feito de uma forma prática e cada vez mais eficiente. Então pode pesquisar, pode adquirir livros, é sem dúvida um caminho importante até mesmo para o autoconhecimento, para que o fiel possa, realizando esse sacramento, também tomar consciência de que não é apenas confessar os pecados, mas buscar o processo de conversão. Então quando eu faço o exame de consciência, tomo ali uma reflexão a partir das minhas fraquezas, daquele movimento humano em mim que precisa ser convertido, eu tenho também, depois da confissão, uma forma de agir espiritualmente e planejar as minhas atitudes buscando a vontade do Senhor. Padre, nós temos então os 10 mandamentos, eles que podem nos guiar nesse exame de consciência. Mas como podemos adquirir então essa consciência do pecado? É importante lembrar, Joyce, que a nossa consciência nos acusa. Quando nós cometemos algum pecado, fazemos alguma ação má, automaticamente a nossa consciência vai nos dizer que nós fizemos o que era errado, o que não é correto. Porque o pecado ele é sempre uma ferida, ele causa divisão e causa uma divisão interior. Então a consciência do pecado é algo que acontece de forma automática em nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a nossa consciência nos aponta. Mas a nossa consciência nos aponta não para nos condenar, mas para que nós possamos nos aproximar do Senhor com o coração livre, aberto, disponível e arrependido. É sempre bom guardar isso no coração. A nossa consciência fala do nosso pecado para que nós possamos ter frente ao pecado uma ação, porque o Senhor é sempre um Pai misericordioso, bondoso, que nos acolhe. E o sacramento da confissão é sem dúvidas o abraço, o toque de Deus em nós que somos seus filhos, que temos erros, que temos fraquezas, mas que confiamos na sua misericórdia. Padre, e o que é necessário para realizar o sacramento da confissão, além desse exame de consciência? É importante, além do exame de consciência, o arrependimento sincero. Tudo começa de um arrependimento sincero.
de uma contrição interior que nos lança à procura da misericórdia do Senhor. Então, o exame de consciência é um sinal de que nós nos arrependemos do mal que nós praticamos. Examinamos então a nossa consciência e assim podemos buscar o sacerdote para recebermos, pela autoridade da igreja, o perdão dos pecados. É sempre bom, antes mesmo de começar o exame de consciência, no coração pedir ao Senhor um arrependimento sincero, uma contrição profunda por conta dos nossos pecados. E assim nós alcançaremos, sem dúvida, a misericórdia, o perdão dos nossos pecados. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade em estar sanando todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e convidar você que agora nos assiste, busque o sacramento da confissão. É um sacramento que perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com o Senhor e com a sua igreja. É sempre importante nós termos a consciência de que nós temos um sacramento que cura as feridas da nossa alma. Eu posso ir ao sacerdote, contar a ele os meus pecados, as minhas fraquezas, na certeza de que eu não vou ser condenado. Muito pelo contrário, eu vou ser absolvido, vou ser perdoado. Nós estamos neste tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, um convite ao arrependimento. Faça, meu irmão e minha irmã, esse caminho de conversão, de arrependimento, de mudança, que nós todos somos convidados a trilhar, de forma mais especial ainda na Quaresma. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na manhã da quinta-feira, dia 2 de março, Dom Juarez conduziu pela primeira vez a plenária do clero arquidiocesano como arcebispo de Teresina. Vamos conferir. Estiveram presentes na reunião padres e diáconos pertencentes à Arquidiocese Metropolitana de Teresina, que na oportunidade puderam ouvir o seu novo pastor e interagir com ele, compartilhando sobre as expectativas para os anos de seu pastoreio. O padre Fábio Fernandes, que esteve presente na ocasião, relata sobre o sentimento de vivenciar esse momento com o seu novo arcebispo. O próprio arcebispo, ele deu o norte desse nosso encontro com duas palavras, gratidão e contentamento. Somos gratos a Deus porque desde a origem da criação da então Diocese do Piauí, até termos hoje 8 dioceses no estado, no caso a nossa arquidiocese, é uma gratidão imensa termos os pastores, de modo especial os bispos, como aqueles que vêm nos ajudar a seguir o Evangelho e a colocar em prática aquilo que Nosso Senhor deseja. Contentamento porque é alguém próximo de nós, Dom Juarez é querido da gente, é da nossa terra, é próximo de nós, colaborou muitos anos com a formação, esteve como bispo em Oeiras, Parnaíba e agora nosso arcebispo. De modo que nós, enquanto presbíteros, enquanto diáconos, nesse nosso primeiro encontro, primeira plenária com o novo arcebispo, nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por essa comunhão e, sobretudo, por aquilo que também Dom Juarez insiste com essa proximidade. Ou seja, ele nos vê como seus colaboradores, mas também como seus amigos e irmãos e como seus filhos. O novo arcebispo, Dom Juarez Souza, fala sobre o acolhimento que vem recebendo por parte dos padres e diáconos do clero arquidiocesano de Teresina. Então, agora está se consolidando aquilo que eu falei, que é mais um encontro, né? Um encontro com os presbíteros, com os diáconos, aqui está presente também Dom Jacinto. Então, com esse encontro eu sinto que começa agora aquilo que eu falei, o encontro e no encontro a escuta. Portanto, essa orientação agora para que, a partir da nossa vocação divina, nos Atos dos Apóstolos,
o apóstolo diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho que o Senhor vos constituiu como guardiães. Então, agora a reflexão com os padres sobre essa questão do cuidado conosco, com a nossa vocação, que não é somente o cuidado com a nossa pessoa do ponto de vista fisiológico, também isso, mas sobretudo o cuidado com a nossa espiritualidade, viver a nossa intimidade com Deus, viver nosso bom relacionamento entre nós e com irmãos presbíteros, diáconos e com as pessoas também, os agentes leigos, os consagrados. E depois aquela outra dimensão que é o cuidado com o povo de Deus. O encontro aconteceu no Centro de Treinamento Padre Tony Batista ao longo de todo o dia e contou também com a presença do arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito. Na tarde da sexta-feira, dia 3 de março, um grupo formado pelo padre Alexandre Fonseca, o padre Ladislau da Silva, o padre João Paulo Carvalho, integrantes da Caritas Diocesana e algumas lideranças de movimentos sociais se reuniram no Centro Pastoral Paulo VI para pensar a criação da pastoral indigenista no estado do Piauí. A pastoral indigenista tem como principal objetivo testemunhar e anunciar a boa nova do reino a serviço dos projetos de vida dos povos indígenas do Piauí, bem como praticar o diálogo intercultural, interreligioso e ecumênico, assessorar os povos indígenas e suas organizações em suas necessidades e em seus processos educativos de forma específica, integral e articulada, e promover a formação permanente dos membros da pastoral indigenista do Piauí. O padre Alexandre, que é um dos principais responsáveis por idealizar a implementação dessa pastoral no Piauí, conta como surgiu essa motivação. O estado do Piauí, como o estado do Rio Grande do Norte, era tido como os dois únicos estados no país que não havia povos indígenas. Só que isso não é verdade, né? Há uma leitura que diz que os povos indígenas do Piauí foram exterminados, acabados, né? Começaram a fazer um processo de autorreconhecimento aqui no Nordeste do Brasil, no Ceará, na Paraíba, na Bahia, e de povos que tinham seus costumes alimentares, religiosos, etc., mas viviam no que eu chamo de silêncio resistente. Se protegiam porque eles eram perseguidos, discriminados e tudo. Então, chegando aqui no Piauí, a gente percebe que tem agrupamentos étnicos na mesma situação que era nos estados anteriores, nos outros estados do Brasil, e que passaram então a se autoafirmar, sobretudo no reconhecimento dos seus territórios e dos seus costumes, o acesso também à saúde diferenciada e também tem um processo de educação diferenciada. O padre revela também sobre o principal propósito com a criação dessa pastoral indigenista no estado do Piauí. O nosso desejo é que essa pastoral nascida aqui em Teresina possa se espalhar pelo regional. Por exemplo, para a diocese de Parnaíba, onde tem os povos em Piripiri, em Lagoa de São Francisco, capital de Campos. E, sobretudo, tem também na região de Picos, Queimadas, os Cariri, e no sul do Piauí, lá nos Gamela. Os povos indígenas do Piauí sofreram graves perseguições e violências no período da instalação do regime colonial e imperial luso-brasileiro, e só depois de mais de um século começaram a romper o silêncio resistente e passaram a declarar-se indígenas. O padre Ladislau, que integra a coordenação colegiada da futura pastoral, relata sobre a necessidade de criá-la no estado do Piauí. Primeiro, nós temos uma dívida histórica, não é? O Brasil e o Piauí, sobretudo, porque o Piauí é um dos estados do Brasil, acho que depois da Paraíba, onde os indígenas, na sua maioria, foram exterminados, não é? E ficaram sementes, as sementes estão nascendo agora. Então é uma dívida histórica. A igreja naquela época também não se envolveu, questão cultural também, a mentalidade da época, não é? Histórica não se envolveu. E nós agora temos que dar nossa contribuição, não é? No sentido não de jogar uma pastoral para os indígenas, mas de acompanhar a luta desse pessoal, os indígenas, respeitando a cultura deles
escutando a realidade deles, vivendo com eles, sobretudo, não é? E fazendo com que se devolva para eles essa autoestima. O indígena do Piauí tem que perder o medo, precisa se organizar para se dar mais valor, mostrar para a sociedade a cara. Os indígenas precisam se organizar para defender a mãe terra, para defender a natureza e para viver como indígena. O padre fala ainda sobre o principal papel da Igreja Católica diante dessas questões relacionadas à proteção dos povos originários indígenas. A Igreja, neste momento, como pastoral, com o braço do CIMI, não é? Conselho de Justiça e Missionário, está sendo chamada a cumprir essa missão profética. Estar do lado dos povos originários que estão lutando para viver e para resgatar sua dignidade de filhas e filhos de Deus como seres humanos. Nós estamos iniciando e nós vamos para frente com certeza. Precisamos do apoio da sociedade, precisamos do apoio das pessoas que querem mudanças e que entendem os indígenas também como os guardiões da natureza. Precisamos como única fazer isso. Pois é, quem quiser colaborar, participar da Pastoral Indigenista, nós estamos juntando, estamos nos organizando ainda, mas estamos animados. No Piauí, há relatos da presença de povos indígenas em Capitão de Campos, Esperantina, União, José de Freitas, Pimenteiras, Amarantes, Regeneração, Miguel Alves, dentre outras regiões do estado. No último domingo, dia 5 de março, a Pastoral Povo de Rua recebeu a visita do ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, que na oportunidade comemorou seu aniversário de 61 anos. Vamos acompanhar. A Pastoral Povo de Rua foi a instituição escolhida este ano pelo ministro Wellington Dias para comemorar o seu natalício, tradição que já vem sendo realizada há mais de 20 anos e pela segunda vez o aniversariante optou por vivenciar esse dia ao lado dos assistidos e funcionários da casa. Ele explica o que motivou a sua escolha. Exatamente há 21 anos atrás, um dia que eu acordei no dia seguinte ao aniversário e eu vi que, com todo o carinho que as pessoas me deram de presente, eu sei que todos dão presente nessa tradição sempre com muito amor, mas eu vi que muitas coisas que eu recebia eu já tinha. E lembrei-me de pessoas que precisavam. A partir daquele ano, todos os anos, graças a Deus, muitos amigos têm compreendido e a gente tem feito aqui o aniversário com quem mais precisa do que eu. E eu digo a vocês que o presente que é dado aqui me faz talvez até mais feliz do que aquele que é dado para mim. Por quê? Porque aqui são pessoas que precisam, pessoas em situação de rua. Por alguma situação na vida, essas pessoas passaram a viver numa situação realmente muito difícil. E aqui o Padre João Paulo, com a Pastoral de Rua, a Bespa, que é uma entidade nacional, com aqui o apoio de tantas pessoas fazem esse trabalho. A Pastoral do Povo de Rua tem como principal objetivo garantir o mínimo de dignidade às pessoas assistidas, dando assistência através de doações de alimentos, sopão solidário e ainda o alimento do espírito, com os momentos de oração, espiritualidade e a Santa Missa. Os acolhidos ainda têm abrigo e assistência psicológica disponível, além de realizarem atividades de agricultura e artesanato. O coordenador da pastoral fala sobre a importância da visita realizada pelo ministro à Casa de Acolhimento. As pessoas em situação de rua é tido aí na sociedade, em algumas igrejas, até no poder público, como os esquecidos, né? Então o nosso ministro do Desenvolvimento Social está causando esse impacto diferencial de escolher a Pastoral do Povo da Rua para celebrar o seu aniversário aqui na nossa casa de qualificação profissional. Então isso aí é uma grande alegria para todos eles, né? Para nós que como colaboradores dessa pastoral. O coordenador fala de que forma esse momento vai tornar a Pastoral Povo de Rua mais conhecida, chegando aos olhares de outras pessoas, inclusive das autoridades políticas. Pois é, então os amigos do ministro
os deputados, né, vereadores, os empresários, né, estão vendo com outro olhar. Eu espero que comece a partir do testemunho, do bom exemplo do nosso ministro, o poder público possa enxergar a população de rua, né, o trabalho da pastoral de rua, né, que de fato tem durante algum tempo ficado no esquecimento, mas agora, quem sabe, a pastoral pode decolar, né, com maior apoio da sociedade e do poder público. Estiveram presentes na ocasião diversos líderes políticos, como a ex-governadora Regina Souza, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e o governador do estado. Rafael Fonteles fala sobre essa iniciativa do ministro em comemorar seu aniversário juntamente com assistidos da Pastoral Povo de Rua. É um gesto muito importante, então eu estou muito feliz de cumprimentar meu amigo, meu líder, uma pessoa que nos inspira como pessoa e como líder, e ao mesmo tempo está fazendo esse gesto importante de acolher das pessoas de população de rua, que é uma política que ele quer inclusive implementar no Ministério, em parceria com as secretarias estaduais, o modelo do Piauí para o Brasil inteiro. Na última segunda-feira, dia 6 de março, o Centro de Referência Esperança Garcia recebeu a visita do presidente da Câmara de Vereadores, que teve como intuito conhecer ainda mais o trabalho realizado pelo serviço. Desenvolvido pela Ação Social Arquidiocesana, ASA, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, o Centro Esperança Garcia é o único serviço que atende diretamente mulheres em situação de violência residentes em Teresina. A coordenadora do centro relata sobre a relevância desse serviço. A importância maior é que a gente consiga fazer com que as mulheres rompam com o ciclo da violência em que sofrem, né? Seja no aspecto da violência psicológica, física, patrimonial, né? No sentido da violência doméstica, familiar e de gênero. Então, em nível de Teresina, nós somos o único serviço que atende diretamente diante da expertise desse atendimento para as mulheres residentes em Teresina. Ela relata ainda qual foi o principal feito conquistado durante esses 8 anos de atuação do serviço. E a gente percebe a maior eficiência e eficácia do serviço é que das mulheres vítimas de feminicídio, foram mulheres que não passaram pelo serviço. Então, a gente entende, né, que o serviço realmente tem êxito, né? E a importância das mulheres que estão nos ouvindo em saber que é um espaço sigiloso, não é um espaço de denúncia, então, delas se permitirem buscar o serviço. Há 3 anos foi implementado no centro a Guarda Maria da Penha, serviço desempenhado em conjunto com a Guarda Municipal de Teresina, que na ocasião se fez presente no momento da visita. Roberta explica melhor sobre esse monitoramento. A Guarda Maria da Penha, ela monitora aquelas mulheres que são atendidas pelo centro de referência e que possuem medida protetiva. Então, elas fazem esse monitoramento, esse acompanhamento, é uma forma dessa mulher estar mais protegida ainda lá em loco, né, na residência dela, lá na comunidade dela. E essa parceria, ela tem também, foi uma conquista para as mulheres, né, nessa perspectiva dessa proteção. Essa proposta foi idealizada, implantada, né, pelo vereador Enzo, e hoje ele vem fazer uma visita aqui para, diante de uma lei, ver como realmente essa lei está sendo implantada, aliás, foi implantada, está sendo implementada, e as necessidades para que o serviço continue com êxito. O vereador Enzo Samuel foi o responsável por implementar a Guarda Maria da Penha no Centro de Referência Esperança Garcia. Devido a isso, se motivou sua visita ao serviço. Olha, é um serviço de extrema importância, principalmente para aquelas mulheres que estão em processo de um ciclo de violência. Aqui você tem todo um serviço acompanhado por profissionais capacitados e preparados, principalmente para realizar essa quebra desse ciclo. Talvez mulheres que não encontram estrutura suficiente no seu ambiente familiar ou fora dele, e aqui esse serviço é ofertado com excelência, visando cada vez mais valorizar a mulher. O presidente da Câmara fala ainda sobre o que pretende realizar no futuro para ajudar ainda mais no desenvolvimento do Centro de Referência
Esperança Garcia. Olha, será realizada uma grande atividade reconhecendo a valorização da mulher brasileira, reconhecendo a valorização das servidoras daquela casa. Então, é um trabalho de suma importância. E também fazendo a lembrança que essa valorização ela não pode ocorrer somente no dia 8 de março ou no mês de março. Ela deve ser constantemente, principalmente para que a gente possa avançar nesse sentido do combate à violência à mulher. A Guarda Maria da Penha é a responsável por monitorar aquelas mulheres que são atendidas pelo centro e amparadas pela Justiça através da Lei Maria da Penha, buscando uma maior seguridade dessas mulheres. Atualmente, a Guarda atende cerca de 64 mulheres que sofrem algum tipo de violência. O cardeal Dom Sérgio da Rocha, ex-arcebispo de Teresina, foi nomeado pelo Papa Francisco para integrar o Conselho de Cardeais. O Conselho auxilia diretamente o Papa nas suas tomadas de decisões. Dom Sérgio é o atual arcebispo de Salvador e também membro do Conselho do Sínodo dos Bispos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Nós desejamos que Deus abençoe o cardeal nessa sua nova missão. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Pneumatologia e Diálogo Interreligioso, da Edições Loyola. O diálogo interreligioso não é um tema novo para a teologia. Desde os primeiros tempos da era cristã e até mesmo desde a época do povo de Israel, a convivência com outras religiões é algo comum. No entanto, é possível perceber que durante muito tempo essa relação não foi pela via dialogal. Muito pelo contrário, são diversos os embates e as disputas que perpassam essa relação entre o cristianismo e as religiões não cristãs. Este livro visa servir como suporte para pesquisadores e pesquisadoras que se interessem pela temática do diálogo interreligioso sob o viés pneumatológico. Em consequência do baixo volume de livros que abordam essa temática disponíveis em português, se acredita que tal iniciativa também coopera com novas pesquisas sobre a relação entre pneumatologia e diálogo interreligioso na teologia cristã. E essa foi a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite, garanta a sua obra e faça uma boa leitura. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Tiago Leonardo. Ele que começou a tocar violão através de um projeto da igreja e atualmente serve como músico na paróquia de Cristo Rei. Muitas vezes descobrimos e desenvolvemos algum dom através do incentivo de outra pessoa, alguém próximo, como um amigo ou um familiar. Mas também esse despertar pode surgir nos ambientes que frequentamos, seja na escola, no trabalho, em casa ou em momentos de lazer. Tudo está sujeito a avivar o nosso interesse por algo. É o caso do artista Tiago Leonardo, de 18 anos, que aprendeu a tocar e cantar aos 10 anos através da sua vivência na igreja. E hoje nós vamos conhecer melhor a história do Tiago Leonardo. Ele que aprendeu a tocar violão através de um projeto realizado pela sua paróquia. A partir de então, ele passou a servir a sua igreja. Tiago, muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. Eu que agradeço o programa Em Tuas Mãos por estar me oportunizando em contar a história dentro da igreja e a música também. Tiago, começa então relembrando pra gente como foi o início, dessa experiência de aprender a tocar violão na sua paróquia. Bom, no ano de 2015 eu iniciei um projeto junto à paróquia de Cristo Rei, no qual ofertava o curso de violão e englobava a comunidade como um todo. Então, BID, eu tinha uns 10 anos de idade quando eu comecei
E logo no ano seguinte eu já comecei a servir no canto litúrgico, nas missas dominicais, e assim continuo até hoje. Então, Thiago, antes de sabermos mais um pouquinho sobre essa sua relação, né, com a música, eu queria saber mais sobre a sua relação com a fé. Quando que surgiu? Ela surgiu desde criança, venho de família católica, meus pais são católicos, então comecei na catequese aqui mesmo na paróquia de Cristo Rei. E assim ingressei depois na infância e adolescência missionária, no qual eu passei um bom tempo, que tem esse espírito da missionaridade junto com a infância e a adolescência. Logo após, me crismei, fiz o sacramento do crisma e no ano passado eu pude vivenciar o EJC, no qual hoje eu participo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu. Thiago, e como você descreveria o sentimento ao tocar e cantar? Bom, o sentimento de tocar e cantar é único. Não tem, assim, uma palavra que possa descrever isso, porque a música em si, ela transcende o que é considerado normal. Ela nos leva ao conhecer o transcendente, no caso Deus, nos faz ajudar a manter essa relação de fé, que a gente possa cantar, que tem até aquele ditado, quem canta aos males espanta, porque nós conseguimos clamar Ele por meio do canto e também da musicalidade. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Então, Thiago, você aprendeu a tocar e a cantar dentro da igreja, mas como foi a experiência de servir pela primeira vez cantando nas celebrações? Eu lembro que a minha primeira celebração foi aqui na Capela Próxima, num sábado à noite. Nunca me esqueço desse dia, foi importantíssimo para ter essa relação de noção musical junto à fé. E a minha primeira missa foi no ano de 2016, quando eu tinha 11 anos, e foi uma experiência incrível. Eu lembro que eu ainda usava uma pasta de cifras, eu levo isso com muito carinho. E hoje eu creio que tudo que eu posso oferecer hoje musicalmente eu devo àquela época que foi o meu início. E durante esses anos de serviço à igreja, né, você começou muito novo, aos 11 anos de idade, tem algum testemunho relacionado a esse serviço? Conta pra gente. Bom, um testemunho muito lindo que eu tenho para falar foi esse ano, inclusive, junto a uma espiritualidade, aconteceu na minha paróquia, em que eu estava tocando, sentindo ali aquela situação, aquele momento. E um jovem, ele chegou atrás de mim e começou a orar por mim, pelo meu dom. Ele falava que o meu dom era muito lindo e isso me tocou profundamente, porque nós que estamos ali no serviço, nós estamos sempre atentos no que vai acontecer, né? Mas a gente às vezes para pensar e observa o quão pode ter aquela espiritualidade no momento. Quando eu cheguei em casa, eu observei aquilo e eu fiquei pensando comigo mesmo. Tantas pessoas que gostam da música, que se interessam na música e trazem isso na caminhada cristã, no quanto elas podem ajudar, no quanto elas podem oferecer junto à jornada da igreja e a Cristo. Então, uma coisa que eu digo: o servir é maravilhoso, tocar é maravilhoso, cantar, porque a música ela tem aquela unicidade, aquela coisa que pode transformar vidas. E de que forma você acha que essa prática ela pode te levar para mais perto de Deus? Bom,
A música, como eu havia falado, ela tem esse poder de transformação. Então, a música, junto à fé, ela pode trazer uma relação única, que nem, por exemplo, temos com a oração, que nem temos ao rezar o Santo Terço. Então, a música, ela tem o poder melódico da melodia, da harmonia, do ritmo, e nós podemos fazer isso com sintonia à nossa fé e podemos louvar a Deus dessa forma. Tiago, e qual a importância da música para a sua caminhada de fé cristã? Bom, a música, para a minha fé cristã, ela é essencial. Ela me torna mais próximo de Cristo, ela evolui também como músico, que é importante, que quanto mais nós possamos evoluir dentro da música, melhor nós ficamos para servir a Cristo, que é a nossa missão aqui como músico. E também levar a mensagem de Deus às pessoas em forma de música, em forma de melodia, em forma de ritmo e mais. Então, Tiago, a gente já ouviu bastante, né, sobre a sua história tanto com a fé quanto com esse dom. Eu gostaria então de ouvir você tocando e cantando pra gente. Vamos lá. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura com amor. Confira agora o quadro Palavra do Pastor com o nosso arcebispo Dom Juarez Souza. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita satisfação, venho até você trazendo uma palavra de fé e de vida nesse terceiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos continuar nossa caminhada quaresmal com Cristo Jesus, conduzindo também a nossa cruz. Nesse terceiro domingo da Quaresma, o Evangelho é de João, capítulo 4, versículos 6 e seguintes. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água." Palavra da salvação. Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Jesus senta-se no poço. É o que diz literalmente a palavra. Não foi junto ao poço, mas ele sentou-se no poço, que é ele mesmo, porque ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O encontro é com uma mulher samaritana,
que traz na cabeça um cântaro vazio, para saciar a sede da família, certamente, mas ela quer saciar principalmente a sua sede de Deus. Jesus também diz que tem sede, pede água, mas a sede que ele sente é a sede de fazer a vontade do Pai. É a sede de consumar a obra da salvação que ele veio realizar. Por isso, este encontro com a mulher, ele é muito significativo também para nós hoje. Para mim, para você, meu querido irmão, minha querida irmã. A mulher samaritana, ela é o sinal de todo discípulo de Cristo Jesus, que com ele se encontra e que, a partir dele, da sua palavra, porque a palavra viva é Cristo Jesus, é saciado, bebe da fonte de água viva do Espírito Santo, que somente ele pode nos oferecer, o Espírito Santo. E eis que a partir daí, aquela mulher que trazia o cântaro, ela abandona o cântaro das águas da vida, e ela agora acolhe o cântaro da água da vida, que é Cristo Jesus, fonte de água viva. Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha que vir aqui novamente buscar água. Jesus, somente Ele pode nos saciar, somente Ele pode nos dar o sentido pleno e profundo da vida. Vamos caminhar com Ele e vamos, a partir dele, abandonar os outros cântaros. Tem tantos cântaros que são vazios e que muitas vezes são cheios de águas, que são águas de morte. Com Cristo Jesus, nós acolhemos o cântaro da vida, que se enche para sempre, que possamos ser sempre saciados da água viva, do Espírito Santo que Jesus Cristo tem para nos oferecer. Saúdo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, catecúmeno, que se prepara para ser batizado, que se prepara para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã durante essa quaresma, que é o tempo da purificação e da iluminação, e que vão receber os sacramentos na vigília pascal. Jesus Cristo é a fonte de água viva. É nele que você vai se sentir saciado. Acolha para valer nosso Senhor em sua vida, a partir da sua palavra. E com certeza nós teremos uma Páscoa que tem o seu início agora, mas que terá a sua plenitude na felicidade eterna. Que tenhamos uma feliz caminhada quaresmal com Cristo Jesus, rumo à sua Páscoa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que possamos ressuscitar em nós a vontade de servir a Deus com alegria. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.